O Procon de Minas Gerais multou uma choperia de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por agir de forma discriminatória em relação às mulheres em uma postagem na internet. A divulgação foi feita na página da choperia em uma rede social. Ela dizia que mulheres com vestidos ou saias acima do joelho não pagariam a entrada até às 11 horas da noite e teriam consumação grátis durante todo o evento. A postagem foi feita no final do mês passado pela choperia de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Rapidamente a mensagem se espalhou e chamou a atenção dos órgãos de fiscalização e defesa do consumidor, pelo conteúdo considerado discriminatório. A referida empresa foi condenada administrativamente, sendo que a multa aplicada tem eminentemente o caráter pedagógico a fim de que outras situações como essas não voltem a ocorrer através da publicidade e em respeito a todos os consumidores. Após a polêmica, o estabelecimento tirou a mensagem do ar e fez uma nova postagem pedindo desculpas aos clientes. Mesmo assim, o Ministério Público e o Procon Mineiros aplicaram uma multa de R$ 720 contra os donos do estabelecimento, por entenderem que a publicidade é abusiva. Nesse caso é uma relação de consumo e aí o artigo 37, parágrafo 2º, já trata dessa questão de publicidade abusiva. E aí daí a gente traz também os princípios constitucionais, que nesse caso seria da discriminação. Hoje até a gente tem também a questão do gênero, né? Não só as mulheres, mas temos outras opções de gênero também, que podem se sentir até lesados, digamos, com esse tipo de postura. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Josiane Menezes de Carvalho, a quem, antes de mais nada, eu agradeço a presença aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, o que é a definição de uma propaganda abusiva? Às vezes essa linha pode ser um pouco tênue, talvez não seja o caso aqui, ficou bastante claro pelo que vimos na reportagem. Mas isso às vezes pode ficar numa linha perigosa, alguém pode ultrapassá-la a qualquer momento. Sim, segundo o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que é a lei que regulamenta as relações de consumo, né, ele diz que a publicidade abusiva ela pode ter um nível de discriminação de qualquer natureza, ela pode incentivar a violência, ela pode incentivar o desrespeito ao meio ambiente. Então, assim, é uma análise bem subjetiva. A gente tem um rol exemplificativo, mas a cada caso é necessário se analisar a quem que está se prejudicando naquela situação. Se uma publicidade que ofende algum determinado tipo de segmento de pessoas, ela é uma publicidade abusiva. Esse caso que vimos na reportagem configura muito bem esse tipo de publicidade abusiva. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as penalidades de estabelecimentos que fazem esse tipo de propaganda. Certo. Como eu disse, a averiguação, né, a majoração do dano que é causado por essa publicidade abusiva, ele tem um critério bem subjetivo. Então, é preciso analisar o dano que ele é causado, né, a essas pessoas. E aí, a punição, ela pode ser por multa, que teria um caráter pedagógico, e aí se faz a averiguação de qual valor que seria devido. Mas também o estabelecimento ele pode vir a ser fechado, a ter a sua licença cassada, ele pode suspender o funcionamento, ter que retirar a propaganda, ter que fazer uma propaganda para se retratar com a ofensa que foi feita. Então, assim, cada caso é analisado de acordo com o dano que aquela publicidade causou. Quem pode denunciar uma publicidade abusiva? Qualquer cidadão que seja consumidor, que se sinta no seu direito lesado, ele pode entrar em contato com o Procon da sua cidade e fazer essa denúncia. E aí o Procon, em parceria com o Ministério Público, vai abrir ali o inquérito e vai, né, com certeza, sancionar esses infratores e providenciar as medidas cabíveis. Doutora Josiane, uma propaganda abusiva similar que nós vimos recentemente, até chegou ao Judiciário, a Promotoria de Direito do Consumidor, né, entrou nesse circuito em relação a condicionar a entrada de mulheres, a gratuidade de entrada de mulheres até determinado horário, em boates ou estabelecimentos bares também, é uma medida reprovável e proibida pela Justiça, né? Sim, essas propagandas que causam a discriminação de gênero,
elas são todas repelidas, principalmente no caso da objetificação da mulher como um objeto sexual, né? Pesquisas afirmam que essa questão do machismo, da publicidade e colocar a mulher como um objeto sexual, isso incentiva os abusos sexuais, psicológicos da mulher. E é algo que a gente ultimamente está totalmente contra, a gente é totalmente repudiável esse tipo de atitude. Algumas pessoas podem fazer associação, quando se fala em termos de abuso na publicidade, ao mesmo tipo de abuso que às vezes acontece nas mensagens privadas das redes sociais. Então, uma associação com questões de violência, às vezes uma publicidade agressiva. Isso pode se dar também de maneira sutis, como um determinado tipo de ironia, uma determinada graça. Isso também pode, que não é tão engraçado assim, isso pode muitas vezes, pode gerar também uma denúncia? Sim, no caso dependeria. Se for com o fato de uma publicidade, sim, porque está ofendendo aquela pessoa. Às vezes essas publicidades são feitas em caráter de piada, de brincadeira. Só que se ofendeu o direito da pessoa, se houve uma discriminação, é uma publicidade abusiva, há um direito sendo lesado ali naquele momento. A mulher que se sentir ofendida ou até o homem, quem procurar, como agir? É o Ministério Público, a polícia? A doutora falou, inclusive, do PROCON, que é uma medida administrativa, mas pode-se ir além. Pode-se ir além. Se for, no caso, essa publicidade abusiva, se puder ser tipificada como um crime, é claro, pode ir até a polícia e o Ministério Público também, que está aí para resguardar os direitos dos indivíduos. Ok, doutora Josiane Menezes, obrigada mais uma vez pela presença. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado.